Bom dia. Bom dia aos que estão chegando agora. Nós vamos dar sequência ao capítulo 5 do item 9 e 10, que trata sobre as causas anteriores das aflições. Bom dia, Tati. Bom dia, papai. Pessoal que está entrando agora. Eu vou explicar como é que a gente vai trabalhar, certo? O método, né? Eu vou ler os itens 9 e 10 a respeito desse tópico, causa anteriores das aflições. E à medida que eu for lendo, a gente vai comentando, tá bom? A gente vai refletindo. E eu quero começar sempre falando, né, da questão do feedback que tem, tá? Entre a gente. Vocês se sintam à vontade de comentar, de dar uma palavra também, pra gente ter essa resposta, né? Essa via de mão dupla, tá bom? Então, no capítulo 9, né, no item 9, perdão, do tópico Bem-aventurados os aflitos, né? De início, quando a gente lê essa frase, bem-aventurados os aflitos, você pode dizer, nossa, que loucura, por que eu vou ser bem-aventurada se eu estou sofrendo, né? Geralmente a gente remete a essa palavra sofrimento a dor, né? A uma situação de tristeza, de melancolia, né? Uma questão depressiva, né? E na realidade, como bem fala o título do capítulo, é bem-aventurados realmente, porque você já está tendo a oportunidade de refazer, né, parte da sua vida, né? Quando eu digo parte da sua vida, não significa parte dessa vida somente, mas sim de toda a extensão de vidas que você já teve desde a sua criação, certo? Como a gente já até falou da questão dos mundos primitivos, né? Que nós fomos colocados em mundos primitivos para que assim comecemos a nossa jornada evolutiva, certo? Então, sim bem-aventurados os aflitos, porque Deus está nos dando a oportunidade de nos refazer moralmente, certo? E ele continua assim, no item 9. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Então, está bem aqui, está bem explícito, né? Que as provas, né, as expiações, elas, na realidade, são oportunidades que a gente tem de evoluir, de nos aperfeiçoar, certo? E aí ele continua. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, as vicissitudes que nós passamos no nosso dia a dia faz jus, certo? A essa denominação, a essa classificação que o nosso mundo tem, de provas e expiações. Porém, nem toda prova que a gente passa é uma expiação, mas toda expiação que a gente passa é uma provação.
E aí eu vou exemplificar essa parte de prova e expiação novamente, me utilizando de um exemplo que eu li no livro, que eu achei extremamente importante, extremamente didático, né? Que na nossa vida, né, fazendo uma analogia, é como se nós fôssemos um trem e que cada trem tem os seus trilhos, né? A gente sabe que os trilhos, eles nos direcionam a algum lugar, a algum objetivo, a alguma cidade. As nossas vidas também não é diferente. Nós temos um objetivo, nós temos um lugar a atingir, que é a perfeição relativa. Então, por alguma desventura, por alguma falta de experiência, certo? Por falta até mesmo de perícia diante da vida, ocorre que esse trem, ele saia dos trilhos, né? Por consequência de nossas atitudes, de nossas imperfeições. Porque o correto, na realidade essa palavra correta não é nem a mais correta para se utilizar. Porém, o mais natural é que esse trem, ele siga o seu percurso até chegar ao seu objetivo, né? Porém, pela nossa imperfeição, esse trem, ele acaba se desvirtuando, ele acaba saindo dos trilhos, certo? E aí é que está o nosso erro, tá? É quando o nosso trem sai dos trilhos. E a expiação está em quê? Em pegar o trilho da nossa vida pegar o trem da nossa vida e colocar novamente no trilho para seguir o seu percurso natural, normal. E talvez o ato de pegar esse trem e ter que colocar nos trilhos, certo? Isso pode remeter à ideia de sofrimento, de dor, tá bom? Então, a expiação é simplesmente, né, falando de forma bem didática, é simplesmente a necessidade que você tem de pegar o trem e colocar nos trilhos novamente. Ou seja, você consertar o seu erro, tá ok? Já a prova é como se fosse, por exemplo, o mesmo trem, né? Ele tem os trilhos, que é o seu percurso natural, porém, para ele ser provado, para ele sair daquela mesmice, né, se cria, por exemplo, um atalho, né, um percurso diferente a mais para esse trem, né? É como se fosse uma prova, uma situação diferente daquele que ele está habituado, entende? Para que ele possa criar experiências diferentes, para que ele possa transitar por várias situações e experiências diferentes, para que assim ele possa engrandecer o seu espírito, a sua moral, certo? Então existe essa diferença muito grande entre provas e expiações. Lembrando que a questão do novo percurso para o trem não é uma expiação. É uma prova, como é que eu posso falar? Na escola você estuda muito para fazer uma prova, certo? E essa prova ela vai te dar um percentual, certo? De, como é que eu posso falar? De acertos, tá? Um percentual de que aquilo que você vem aprendendo, né? Na sala de aula, em casa, estudando, se aquilo que você vem estudando está no rumo certo. Então, provas não são expiações, mas toda expiação é uma prova. E aí ele continua. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos,
que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Aqui é um ponto bem delicado. Delicado que eu digo porque geralmente quando nós estamos passando por alguma situação que nos desagrada, que nos causa sofrimento, que nos causa dor, geralmente nós temos instintivamente a atitude de reclamar, né? De maldizer a vida, de dizer que a sua vida é infeliz. E pior, nós temos a mania, né, não muito agradável, de fazer comparações. Nós imaginamos sempre que a vida do outro é melhor do que a nossa. Quantas e quantas, eu digo isso mais com relação a nós, mulheres, né? Quantas e quantas vezes a gente já não entrou no Instagram de uma amiga nossa, que tem um casamento que a gente imagina que é maravilhoso, porque lá no Instagram, no Facebook, a vida é colorida, né? Não existe preto e branco. A vida de todo mundo que está ali é maravilhosa, sem problemas, sem dificuldades e nada, né? Só que a gente não sabe o que é que tem por trás daquelas fotos, né? Os desentendimentos, a rotina de construção, certo? E devido a essas comparações, às vezes a gente acaba entrando num círculo, né, de competição, num círculo de comparações que não são nada saudáveis, certo? Então, muitas das lamentações que nós temos, na realidade, elas não existem, certo? São situações criadas pela nossa mente. São situações criadas por uma vida que, na realidade, é inalcançável. Até porque, se a gente for pegar o mesmo exemplo da questão dos casais, das redes sociais, se você for tentar se inserir num relacionamento desse, não é compatível com o seu gênio. Não é compatível com a sua índole. Aquele casal que está ali, eles estão ali juntos, não é por outra coisa, é pela necessidade de crescimento a dois, inerentes totalmente a eles dois. São experiências inerentes somente a eles. Então, nada da questão de você querer se comparar seu relacionamento, comparar a sua vida, porque você é um. Igual a você não existe. Então, não adianta a gente querer ter a vida de outra pessoa e nos lamentar por isso. Indo por outro viés da história, não adianta você se lamentar por situações que você não conseguiu atingir, sendo que depende somente de você atingir essas situações que você tanto almeja. O que é que eu estou querendo falar? Que existem situações de lamentações que são simplesmente situações que você cria, que a sua mente cria, certo? Então, a questão, o ato de lamentar, o ato de reclamar, já induz a nossa falta, né, de aperfeiçoamento, a nossa falta de evolução. Porque aqueles que já têm um patamar evolutivo, bem a mais do que o nosso, eles não reclamam. Olha Chico Xavier, olha Irmã Dulce, olha Madre Teresa de Calcutá. Exemplos de espíritos que passaram pela Terra, que passaram por dificuldades e não lamentaram. Pelo contrário, com certeza, em seu momento de introspecção, essas personalidades, que são poucas, né? Essas personalidades, com certeza, no seu momento a sós de introspecção, pediu o que o Evangelho está dizendo aqui. Pede a Deus para suportar sem lamentações.
Por quê? Porque são espíritos conscientes. Conscientes de que essa vida é passageira. Então, nada mais interessante do que a gente criar o hábito de quando nos tocarmos que estamos reclamando, que estamos nos lamentando, certo? Nós termos esse hábito de nos vigiar e dizer, ao invés de lamentar, dizer: ó meu Pai, me dê forças para passar por essa situação, porque eu sei que se eu estou passando é porque eu tenho necessidade. Então é questão de um hábito mesmo, né? De deixar para trás essa velha Josiane, né? Que está há tanto tempo, né? Em termos de outras experiências encarnatórias, que está há tanto tempo tentando se moldar, se aperfeiçoar, sofrendo esses processos de burilamento, certo? Então, era uma coisa que eu queria até enfatizar bastante, né? Que aqui, a partir dessa live, que nós possamos ter esse entendimento, essa consciência. E quando notarmos que vamos reclamar, que na realidade possamos aproveitar o momento para orar e pedir forças a Deus, para que o nosso clima energético, a nossa aura, né, ela mude, saia daquele clima de lamentações, de maldizer a vida e entre para um clima de contemplação, de gratidão, pela oportunidade que você está tendo de pegar o seu trem e colocar novamente nos trilhos. E isso realmente é algo bem complicado, né? Para você ter essa consciência, mas é questão de prática, questão de exercício mesmo. Não significa que ao ponto que você tiver essa consciência, você sempre vai agir assim, não. Haverá momentos que você vai reclamar, que você vai se lamentar, mas é aquela questão de você lembrar, né? E tentar retroceder no sentido de que assim não é o melhor a se fazer, certo? Cada um de nós está exatamente no lugar e na família necessários a nós, falou a Val, né? A Isabel, cada um de nós está no lugar e com as pessoas certas, exatamente, para o nosso crescimento e o nosso melhoramento. E aí ele continua: o sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e é a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Engraçado, esse trecho aqui do Evangelho, eu nunca tinha prestado atenção no real sentido dele. E na realidade, eu só prestei atenção por conta da minha irmã, que eu acho que ela está até nos assistindo, minha irmã Joyce. Nós estamos fazendo o Evangelho em casa, o Evangelho no lar, aos domingos, às 9 horas. E aí, ela, no final das considerações, ela citou esse trecho, né? Porque o que é que esse trecho aqui fala? A gente pensa que expiação é porque é algo involuntário, é algo que foi imposto ao espírito, né? Lá no plano espiritual. Mas às vezes não ocorre dessa forma todas as vezes. Às vezes o espírito ele tem um grau de consciência um pouco melhor, né? Que ele tem consciência de que ele praticou um ato não muito legal. E aí ele tem a consciência de que precisa expiar essa falta. E aí ele pede por essa expiação, né? Por essa oportunidade, certo? De colocar o seu trem nos trilhos novamente. Então, um espírito desse, ele tem já uma consciência bem mais ampliada, né? Que tem que vê, que enxerga a necessidade de ter que se refazer perante um erro, certo? Perante uma situação não muito, que não venha a acumular, né, no seu grau evolutivo, acumular de forma bem mais positiva. E aí ele continua:
Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Teve uma vez que eu li, infelizmente eu tenho uma mania terrível de ler as coisas nos livros e não lembrar depois qual é a referência, né? Vou lembrando, às vezes tem as situações que ocorrem, por exemplo, no momento que a gente está estudando o Evangelho, e aí dá aquele insight, eu lembro e não sei de onde foi que eu tirei. De onde é que eu li, na realidade. Uma situação que eu lembro que foi um dos livros do André Luiz, tá? Daqueles 13 livros. E essa cena ficou extremamente marcada, essa cena do livro ficou extremamente marcada na minha memória. Que retrata muito bem essa questão. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Olha só como é que é a história. Existia um espírito que estava lá no plano espiritual, já desencarnado, certo? E ele estava solicitando a seu superior que ele permitisse a esse espírito que estava solicitando, a ascensão a planos mais evoluídos, certo? E aí o seu superior tentava lhe explicar que ele não podia, que esse espírito ele não poderia ir para um plano acima, um plano superior, a qual ele já está, a qual ele estava, né? E aí esse espírito solicitante, ele tentou argumentar o porquê que ele tinha a envergadura para ascender a um plano mais evoluído, no plano espiritual. Tentou justificar, né, o seu pedido, a sua solicitação. E o espírito superior a ele, seu mentor, ele, de forma mais amorosa possível, tentava lhe justificar o porquê que ele ainda não poderia, né, ascender, que ele precisava passar ainda por situações para o seu aprendizado, para aí sim estar apto a ascender a planos maiores, né? E aí ele ficou um pouco, esse espírito solicitante, né, ele ficou um pouco entristecido, né? Sendo que em um dado momento ele olha para o alto, né? E observa e vislumbra uma luz de um poder imensurável, ao ponto de se surpreender. E aí ele questiona ao espírito superior, né, ao seu mentor, o que era aquela luz. E o espírito mentor respondeu: aquela luz é Jesus descendo dos planos superiores, bem superiores, descendo e indo em direção à terra, para acalentar e socorrer os espíritos que estão desencarnando na terra devido à guerra. E aí eu me arrepio toda quando eu lembro dessa história, né? E aí o espírito solicitante se tocou quanto ele estava sendo egoísta e orgulhoso. Porque no momento que a Terra estava passando por um processo doloroso, como uma guerra, ele estava querendo ascender. E aquele que tem a índole, né, que é o nosso exemplo espiritual, que é Jesus, ele não estava querendo ficar lá em cima. Não. Pelo amor que ele tem, pelo amor ao próximo e a falta de egoísmo que eu ratifico mesmo que é 100% a falta de egoísmo de Jesus, ele saiu do alto, mais alto que a gente possa imaginar, e desceu para nos ajudar. Então, que exemplo, né? Que exemplo de superioridade. Porque Jesus poderia muito bem querer ficar lá no seu bem bom, né? Como muitos de nós queremos,
né? É o nosso lado instintivo. É querer ficar onde nos agrada. Não é querer sair da nossa comodidade e ir descer para se impregnar, entre aspas, daquelas más energias e ajudar o nosso próximo. O quão nós estamos longe. O quão nós ainda somos egoístas. O quão nós ainda queremos ter um status, uma posição que não nos é merecida. E que nós não conseguimos enxergar pela falta de amor ao próximo. Que nós não conseguimos enxergar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, de achar que somos melhores do que os outros. E na realidade não somos. Não somos. Todos nós estamos no mesmo barco. Às vezes, muitas das situações pelas quais nós reclamamos são criações da nossa mente, como eu falei inicialmente. São lamentações que não existem. São lamentações consequentes do nosso pensamento desviado, do nosso pensamento de competição, de comparação, do nosso pensamento egoísta, do nosso pensamento orgulhoso. E para que nós possamos sair desse clima, né, desse círculo vicioso, é muito difícil. E aí é o que está aqui escrito no Evangelho. Que nesses momentos nós possamos ser conscientes e nos lembrar que nós podemos nos utilizar da prece, da oração para pedir forças ao nosso Pai. E aí ele continua: os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Como expiações, você pega o seu trem que saiu dos trilhos e coloca novamente nos trilhos e segue seu percurso. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e regozijar-se de ser logo curado. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de nos trabalharmos interiormente. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, como o Evangelho, né, nos é instrutivo, como a gente pode utilizar, né, o Evangelho, né, o Evangelho da palavra de Jesus ao nosso favor. Em momentos que nós estamos nos sentindo mal, tristes, nós podemos nos utilizar desse Evangelho para nos refazer, né, energicamente. Gente, eu simplesmente estou lembrando que a gente não começou a nossa live com uma oração, né? Me passou, acabei cometendo esse erro. Mas eu tenho a oportunidade de refazer o meu erro, né? Lembrei e então vou utilizar esses últimos minutinhos que a gente tem para fazer a oração de início, né? E de encerramento. Mas antes eu vou ler bem aqui. A Val fala: verdade, mas sem reclamações, senão perde-se a oportunidade. A revolta não leva nada, só estaciona. Verdade. Então, quero pedir desculpas à espiritualidade por não ter começado a live com uma oração.
agradecer, Senhor, sempre a sua intercessão, por saber e ter a certeza de que quando precisarmos de Ti, Tu irás descer dos planos mais altos em direção a nós, Teus irmãos, que estão em aprendizado, que estão passando pelas vicissitudes, que estão passando por situações dolorosas. Obrigada, Mestre, pelo Teu amor, pelo Teu exemplo. Obrigada a todos os espíritos que vêm trabalhando para que essas lives possam chegar aos corações daqueles que estão passando por situações de dificuldades nesse momento tão delicado que é a pandemia. Obrigada por nos inspirar, por nos intuir, por nos direcionar nas reflexões do Evangelho, nas reflexões da palavra de Jesus, que veio nos dar o modelo, o método a ser seguido para que possamos alcançar o objetivo traçado, que é a perfeição relativa ao Pai Criador. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de poder refazer, restituir a vida daquelas atitudes impensadas, mal praticadas. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Jurandir, tudo bom? Obrigada por ter nos acompanhado. Peço desculpas por qualquer situação, né, desagradável. E muito obrigada. Sempre muito obrigada. Bom dia.